Alexandre da Medicine News aqui de volta e vamos a essa notícia aqui do Moraes, que multa o Felipe Martins no dia de hoje em R$ 20 mil por aparecer num vídeo, numa foto, mudo, sem dar um pio, uma palavra, com o seu advogado, o doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, que pegou a causa dele, Felipe Martins. Então isso é um absurdo, né? Parece até aqueles filmes de máfia, de mafiosos. É o que está acontecendo no Brasil. Ele está usando o poder judiciário para ameaçá-lo à prisão novamente. Moraes multa Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes voltou a protagonizar mais um episódio polêmico ao aplicar multa de R$ 20 mil ao assessor, ex-assessor de Bolsonaro, apenas por aparecer em uma foto publicada nas redes sociais do seu próprio advogado, o desembargador Sebastião Coelho. A punição faz parte de uma série de medidas restritivas impostas por Moraes contra Martins, sem ele ter cometido nada, porque Felipe Martins já foi provado que é inocente, ele nunca viajou para os Estados Unidos. E esse processo que se encontra lá na mesa dos americanos vai acontecer dia 9 de abril. E é por isso que Alexandre de Moraes, a gente está vendo esse jogo todo de xadrez, está fazendo essa punição a Felipe Martins e ameaçando ele de prendê-lo, que é um dos denunciados no caso do suposto golpe, esse golpe que não existe. Então eles tentaram deixar Felipe Martins preso por 6 meses, ficou numa solitária 10 dias, para poder fazer uma delação premiada e forçá-lo, como fez com o coronel Mauro Cid, forçá-lo a inventar uma narrativa, né, para condenar o Bolsonaro. Só que Felipe Martins não fez isso. Mas mesmo assim ele ficou preso por mais de 6 meses, injustamente, por uma coisa que ele nunca cometeu. Ele não existe nada de provas contra sua pessoa. Ele é um ótimo rapaz, um ex-assessor brilhante que está passando uma humilhação e danos morais por causa do Alexandre de Moraes. Segundo o advogado, a prisão de Felipe Martins foi decretada sem base concreta, sem provas concretas, sem nada. As imposições atuais são absurdas. E essa última agora, idem, porque ele permanece mudo na foto. Isso não é descumprir, né, as medidas, as imposições que Alexandre de Moraes colocou. Sebastião Coelho, que também foi multado por ter publicado a imagem, também recebeu a multa. Já protagonizou um episódio recente ao ser detido no STF, né, no último dia 26 de março, na questão da denúncia do Bolsonaro, mais os 33 que estão arrolados nessa trama do golpe, essa mentira, por desacato. Ele desacatou, né, após se revoltar com a proibição de acompanhar os julgamentos de seu cliente ali no plenário do STF, da primeira turma. Não deixaram ele entrar, e o Barroso mandou, né, prendê-lo naquele momento. Felipe Martins, esse ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, por simplesmente aparecer em silêncio, de boca fechada, mudo, ao lado de seu advogado Sebastião Coelho, em uma publicação nas redes sociais. Ele está sendo ameaçado de voltar para a cadeia. Isso tudo parece gangues, máfias, né, que estão chegando lá no tribunal, agora dia 9, nos Estados Unidos, para que eles fiquem de boquinha fechada, porque senão vão prender aqui Felipe Martins novamente. Então, um tipo de ameaça, de coação, isso ele está acostumado a fazer. Então, Felipe não falou nada. O vídeo foi publicado nas redes do advogado. Mesmo assim, Moraes entendeu que ele violou a proibição de usar redes sociais. Agora, o ministro ameaça até mandar o Felipe de volta para a cadeia, a prisão, se ele não se explicar em 24 horas. Está correndo as horas. Já deve ter umas 12 horas que ele deu essa hora. O advogado André Marsiglia, advogado especialista, um dos maiores defensores da liberdade de expressão no meio jurídico, juntamente com Sebastião Coelho, que é um desembargador experiente, eles comentaram que Felipe está sendo multado por uma medida inconstitucional, como sempre, ele rasga a Constituição Federal, os ministros do STF têm costume de fazer isso, e punido por algo que não fez.
O STF, o que o STF quer não é que ele fique em silêncio, mas que ele desapareça do mapa das redes sociais, da rede. Então a legalidade, ou seja, existe uma ilegalidade dessa multa, confirmam os advogados. O silêncio da OAB diante desses abusos do STF continua. A escalada autoritária nas decisões do Supremo. Então o Supremo não cumpre a Constituição Federal. Entendeu? São 2 pesos e 2 medidas. Porque no caso do Lula, esse advogado André, ele disse que o Lula estava preso e pôde dar entrevistas aos jornalistas, até da imprensa brasileira, de televisão, de rede aberta, na época. E o Felipe Martins, que não cometeu crime nenhum, não pode nem aparecer numa foto de boca fechada. Eu já vou mostrar essa imagem, esse vídeo. E ele não falou nada e está recebendo essa multa e ainda está sendo ameaçado de prisão. Então está tudo errado, porque para o Lula eles deixavam. Agora, para o Felipe Martins, que é um inocente, eles não deixam. Vamos ver a imagem. Esse aqui é o vídeo dessa multa, que ocasionou a multa. Olha lá, ele fica de boca calada o vídeo todo, de 1 minuto e meio. E está sendo multado o advogado e Felipe Martins pode ser preso a qualquer momento. Isso porque está chegando lá, na mesa do Trump, quer dizer, dos juízes lá dos Estados Unidos. Esse julgamento agora é dia 9 de abril. E eles já estão se movimentando para coagir, né, para que saia tudo direitinho lá nos Estados Unidos, não venham condenar o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, as sanções do Trump. É coisa de máfia, né? Então aqui a gente tem a advogada lá nos Estados Unidos que está cuidando dessa parte, né, dessa audiência que vai acontecer dia 9. Vamos escutar o que ela tem para dizer sobre Felipe Martins e vamos ver esse vídeo aqui. Eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e represento o Felipe Martins no caso que envolve um registro falso de entrada no sistema migratório norte-americano. Nessa quarta-feira, vou participar de uma audiência convocada pelo juiz federal Gregory Presnell, ao lado do colega Raul Torrão, que também atua no caso junto comigo. A audiência tem como objetivo discutir os aspectos processuais e as implicações do caso, além de eventualmente avaliar uma proposta de conciliação por parte do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e do CBP, que é a agência responsável pelo controle de fronteiras nos Estados Unidos. O que está em jogo aqui vai muito além de uma simples correção documental. Essa correção já foi feita em julho do ano passado, após demonstrarmos as inconsistências dos dados e apresentarmos provas abundantes e contundentes de que a viagem do Felipe aos Estados Unidos jamais aconteceu. O que buscamos agora é a clareza sobre quando, como e por quem esse registro foi criado e inserido no sistema. É importante destacar que a Procuradoria norte-americana já tentou por 2 vezes encerrar esse processo, mas nós, da defesa do Felipe, não pretendemos recuar até que todas as perguntas sejam devidamente respondidas. Isso porque há muitos detalhes curiosos e estranhos nesse caso e todos eles precisam ser esclarecidos e explicados. Por exemplo, na primeira tentativa da Procuradoria de encerrar o caso, foi-nos apresentado o seguinte documento. Vejam, esse documento mostra que o registro foi preservado, mesmo após a correção. Então sabemos que ele existe e que nenhum log ou metadado foi apagado, mas alguns dados cruciais foram ocultados por tarjas, inclusive aqueles que mostram quem foi o agente responsável e qual foi a data de criação do documento. Para que vocês entendam melhor por que precisamos dessas informações, eu vou voltar um pouco no tempo. Em abril de 2024, quando o Felipe estava preso e eu fui procurada para assumir o caso nos Estados Unidos, a minha primeira ação foi de solicitar o documento que de fato poderia esclarecer qual foi a última entrada dele nos Estados Unidos, o chamado I-94, que é emitido pelo CBP no momento que o viajante ingressa nos Estados Unidos. Naquele momento, o Felipe tinha sido preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes sob a alegação de que ele teria viajado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Os advogados dele no Brasil apresentaram provas de que essa viagem nunca havia ocorrido, incluindo passagens de voos domésticos que demonstram sua permanência em território nacional naquela data. Em março, a própria Procuradoria-Geral da República pediu a sua soltura, reconhecendo que não havia nenhuma evidência de que ele tivesse deixado o país. Mas ao invés de soltá-lo, o
o ministro determinou novas diligências pela Polícia Federal. Foi então que surgiu o chamado Travel History, um documento informal e sem validade jurídica que foi usado pela Polícia Federal para alegar que o Felipe teria entrado nos Estados Unidos. Mas o Travel History, repito, não tem valor legal para atestar a entrada de um estrangeiro no país. Seu uso para fins legais, inclusive, é proibido pelo próprio Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O documento válido para esse fim é o I-94. O I-94, como eu já expliquei, ele é emitido pelo CBP no momento de entrada do viajante para os Estados Unidos, registrando oficialmente a sua admissão no país. No caso, o CBP do porto de entrada, que seria Orlando, seria o responsável, então, pela emissão. Solicitei naquela data o I-94 ao CBP de Orlando, que seria o suposto local de entrada do Felipe. A resposta oficial que recebi por escrito no início de abril de 2024 foi clara. Não havia qualquer registro de entrada do Felipe em dezembro de 2022. A última entrada registrada era em setembro de 2022 por Nova York, compatível com a participação do Felipe na Assembleia Geral da ONU. Essa ausência de registro foi, inclusive, amplamente divulgada pela imprensa brasileira na época. No entanto, cerca de 15 dias depois, fomos em Nova York para solicitar o I-94 emitido por lá, para confirmar a entrada em setembro de 2022. E fomos surpreendidos com a informação de que então constava uma entrada por Orlando. Para explicar, o I-94, ele atesta a última entrada. O que poderia então ter mudado nesse curto intervalo de tempo? Retornamos então ao CBP de Orlando, foi quando tivemos acesso a um novo I-94, que não existia na nossa consulta anterior e que apresentava 3 erros graves. O primeiro deles, o nome do Felipe estava grafado incorretamente. Estava Felipe com E e não com I, como deveria ser. O segundo deles é que tinha uma classe de vistos diferente da utilizada por ele. Na época, o Felipe possuía apenas o visto G, mas o sistema apresentava um visto de classe A2, o que estava incorreto. E o mais grave, número 3. O número do passaporte no I-94 pertencia a um passaporte que havia sido perdido e cancelado quase 2 anos antes da suposta viagem. Fato que é comprovado, inclusive, por boletim de ocorrência. Após árduos processos de diligências internas junto ao Departamento de Segurança Interna, que é o responsável pelo CBP, conseguimos remover esse registro. Contudo, mesmo após conseguirmos a correção, as dúvidas permanecem. Quem criou esse registro de entrada? Quando exatamente ele foi inserido no sistema? E ainda, porque ele só apareceu dias após o CBP confirmar por 2 vezes que a última entrada do Felipe havia acontecido em setembro de 2022. Nós tentamos obter as respostas para essas perguntas pelas vias administrativas, por meio do FOIA, Freedom of Information Act, uma lei que permite o acesso às informações e dados do governo federal e que funciona similar à Lei de Acesso à Informação no Brasil, mas não obtivemos êxito. É por isso que agora estamos buscando respostas na via judicial. Esse caso não trata apenas de um documento, ele trata da integridade dos sistemas públicos, da confiança no sistema migratório americano, da responsabilidade das instituições e autoridades envolvidas. E para o Felipe, trata-se de lançar a luz sobre as reais circunstâncias da sua prisão. Uma prisão injusta, que durou mais de 6 meses e que causou prejuízos pessoais, profissionais e familiares enormes para o meu cliente. Seguiremos firmes até que tudo isso seja esclarecido. Fico à disposição em caso de dúvidas. Nós vimos aí, os culpados devem ser responsabilizados. É uma prisão ilegal, ele não ficou 6 dias, que já seria um absurdo, ele ficou mais de 6 meses. Então acabou com a vida do cara. Ele ainda está com tornozeleira, ainda está ganhando uma multa por estar mudo atrás de uma foto, que é uma coisa ilegal, inconstitucional, e pode ser até preso dentro das 24 horas. Então a gente está vivendo momentos sombrios no Brasil, onde o STF age como se fosse uma espécie de máfia. É isso que nós estamos vendo. E não é só eu que estou dizendo isso, não. Os advogados, todo mundo aí. E vários outros youtubers também estão confirmando. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Um grande abraço e até as próximas notícias.